essa falta de propósito, que eu acho que é a grande preocupação, porque é o vazio existencial. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta como um gancho. Como que a gente lida com traumas? Porque eu acho que a gente está tendo uma geração muito traumatizada. Separação tá acontecendo demais. Antigamente não tinha separação. Não estou falando que eu sou a favor ou contra. Estou falando que hoje as pessoas se separam mais. Mais rápido, né? Antigamente a mulher até aguentava uma porrada de situação para ficar casada. Hoje separa muito. Então cria-se um trauma. Tem uma coisa do abuso. Tem uma coisa da pedofilia que tá vindo forte. A pessoa mandando mensagem. Como é que você lida com essa cabeça em construção de uma criança traumatizada? Vamos lá. Não nos faltam motivos para enfrentamento de violência. A gente vive um mundo muito violento, como a gente já falou. Bom, boa notícia é, existem tratamentos muito eficazes para o trauma. O trauma é uma condição e não uma condenação. Isso é muito importante entender. Tem um psicólogo que chama Richard Tedeschi, da Universidade de North Carolina, que ele tem até um termo que chama superação pós-traumática. Tanto é que pessoas que passam por eventos sísmicos que abalam a existência, muitas vezes, quando bem tratadas, depois de 1 ano, 2, 3, elas estão até melhores, mais felizes. Elas falam, pô, não queria ter perdido meu marido, mas, cara, Deus me deu uma vida e eu tive 10 anos incríveis com o cara. Sim. Então, falência, divórcio, perda de um órgão, câncer, são acontecimentos traumáticos, mas não necessariamente são condenações de sonhos nem de esperanças. Como é que a gente trata isso? Existe uma técnica que chama EMDR, por exemplo, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, que você vai reorganizando a arquitetura cerebral do paciente. E em poucas semanas ou meses você tem resultados incríveis na recuperação. Estou te dando uma boa notícia de tratamento, mas a melhor é a prevenção. Volto a dizer, existe um movimento crescente hoje nas escolas, tanto é que tem uma lei que chama Base Nacional Comum Curricular, que é obrigada a escola a ter aulas de projeto de vida. E só para te dar um dado, quando você ensina para adolescentes técnicas de ressignificação, por exemplo, perdi o torneio esportivo, então eu sou ruim, é uma alternativa. Então a vida é uma porcaria, uma alternativa. Que outras maneiras mais criativas, inteligentes ou produtivas você pode ter? Bom, isso significa que eu preciso treinar mais da próxima vez. Puxa, meu amigo disse que eu sou feio. Isso significa, então, que ele me detesta, que eu não tenho valor ou que está na hora de eu desenvolver a minha independência emocional. Quando você ensina essas técnicas de ressignificação para sair da neuroótica, a ótica da neura, para uma ótica mais empreendedora, mais alargada, você diminui até 50% a chance de depressão e ansiedade. Então, veja, mesmo bullying, acontecimentos pesados que podem acontecer, não necessariamente vão determinar chegamos no bullying, uma depressão, um grave problema. O que a gente precisa fazer é um movimento sério de conversar com as escolas para que a gente tenha mais aulas sistemáticas dessa temática. E não só a aula de projeto de vida. Puxa, ao longo do ano, professor de história pode traçar uma linha do tempo. Vamos estudar a carreira do Roger Federer? Vamos estudar a carreira do Jim Carrey? Sim. Gente, vamos estudar uma pessoa que a gente admira e o que ela fez. Tem um documentário na Netflix, chama Viola and Oprah, sensacional, da Viola Davis. Eu vi 3 vezes, eu choro todas as vezes, é sensacional. Eu sou aquela criança que chora bastante. E aqui não foi ato falho de sou, porque eu tenho uma criança bem conectada comigo. Uma família pode, uma vez por mês, assistir com um filho um documentário desse. Tem Madame Walker, tem Mr. Selfridges, tem Joy, na Netflix, na Prime Video, nessas todas as empresas de streaming, tem ali N documentários sobre superação, sobre projeto de vida, sobre sentido da vida. Isso precisa ser conversado, uma vez por mês, conversar. Você pode ler com o teu livro a historinha Um Jardim Secreto com teu filho, cara. Sim. Conversa com a professora de literatura. Professora, me dá um livro bonito que fala sobre o sentido da vida, sobre perdão, sobre emoções. Entende? A gente procurar na sala de casa, na sala de aula, falar de vida, falar de sentido de vida. Ou será que um professor de química não pode trazer ali uma reflexão sobre a química de um abraço? Será que um professor de biologia não pode trazer sobre o valor do perdão e o quanto isso acalma? É quase tirar o técnico e levar para o humano, né? Ou seja, as habilidades cognitivas, a matemática, a química, a física, são importantes, sempre foram, tá posto. A gente precisa saber pensar.
Mas a tendência mundial é ter um equilíbrio entre as competências cognitivas e as competências sociais e emocionais. Legal. Porque, inclusive, às vezes um aluno não aprende matemática, não porque ele é burro ou o professor é ruim, mas porque ele não desenvolveu perseverança. Então, a hora que ele lê uma historinha sobre perseverança, ou ele vê uma biografia, porque assim, o que constitui uma vida? A soma das narrativas de vida que a gente é exposto. Quando eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pega jovens que abandonam a universidade. Existem pesquisas científicas que 50%, 70% dos jovens, no curso online é exatamente essa média, 50%, 70%, mas no curso presencial também em muitas faculdades. O cara entra na faculdade cheio de animação, vai largando. Por quê? Primeiro e segundo ano ele chega cheio de amor para dar, ânimo. Começa a ter trânsito, nota ruim, dificuldade, ele vai largando. Aí você pegou um grupo de indivíduos e mostrou para eles um filme de jovens universitários, a oportunidade para você que trabalha em universidade ou no mundo educacional. E você passa para eles um filme de jovens dizendo, olha, eu sou o Léo, quando eu entrei na faculdade, foi muito difícil para mim, eu não consegui organizar meus horários, comecei a tirar nota ruim, daí, me deu um estalo, fui conversar com a minha avó, ela me ensinou a importância da agenda. Aí o outro vai dizer assim, conversei com meu pai, ele falou que para eu ter um futuro, eu devia separar um horário para fazer minhas coisas, sair um pouco menos, que eu ia ganhar. Hoje eu estou no 3º ano trabalhando, que bom que eu tive alguém que me ajudou. Ou seja, você pega um grupo de jovens que tenderiam à desistência, mas você mostra para eles narrativas de jovens iguais a eles, que tiveram figuras de relevância que mostraram caminhos, mostraram narrativas positivas. É quase Cara, como isso é se milagroso. Você está me falando sobre uma escola da vida. É porque, na verdade, a gente sempre tem alguma escola da vida. Só que eu tenho escola da vida ruim, ou tenho escola da vida boa. O que é o Maurício, se não a soma das histórias que o Maurício visualizou e se inspirou? Só que aí a diferença de um bom pai, de um bom professor, ele inspira, ele não pira. Um pai excessivamente crítico ou superprotetor, ele pira.